aproximação. Tá, a gente tem que primeiro saber o que é o Arduino. Como é que surgiu o Arduino? O Arduino, ele tem um software, que é essa ideia que vocês estão vendo na tela do computador de vocês, é livre, e o hardware também é livre. O que significa ser um software ou hardware livre? É que você pode utilizar, você pode encontrar por aí, e não tem como se fosse uma patente. Você pode pegar o Arduino e utilizar no seu projeto. Você quer fazer um projeto, desde o seu projeto você pode distribuir por aí, vender, ampliar ele. Por ele ser livre, quer dizer isso, ele é livre, você pode utilizar onde você quiser, da forma como você quiser. Ele foi criado justamente com essa ideia do it yourself, que é o faça você mesmo, que vem dessa cultura maker de, eu preciso expandir os meus conhecimentos, vou sair da parte só da mecânica, de unir peças, caixa de papelão, essas coisas, e vou passar agora para um do it yourself um pouco mais evoluído, que seria a parte já da robótica, da parte eletrônica. Então, o Arduino ele veio com essa ideia, ele foi criado levando em consideração essa cultura maker. Ele é utilizado em várias áreas, desde a prototipagem, por exemplo, a gente está prototipando aqui uma garra. Essa garra, se você for pensar em uma escala um pouco maior, pode ser utilizada dentro de uma indústria. O Arduino ele iniciou com essa ideia de sair de casa, você poder fazer seu trabalho, você poder fazer seu projeto, seja na faculdade. Eu quero automatizar a minha casa. Vou pegar o Arduino, vou colocar ele para acender uma lâmpada, vou colocar ele para ligar ou desligar uma tomada, um interruptor. Então ele veio disso, mas também é utilizado em larga escala dentro da própria indústria. Inclusive aqui no CCB eu tenho uma computadora laser que é controlada por Arduino. Que foi um projeto, e tem uma impressora 3D também que é controlada por um Arduino. Que eles pegam o Arduino, fazem a programação, fazem o hardware, botam o Arduino lá, programam ele e pode vender, pode fazer o que quiser, porque como falou antes é livre. Então, por exemplo, eu quero criar uma computadora CNC de 3 eixos, controlada por Arduino. Eu não vou ter problema se eu quiser vender ou se eu falar que foi eu que criei e tudo mais. Justamente por ser livre. Aí pode continuar. Tá. Pode fazer. Tá, agora eu vou falar um pouco da composição da placa do Arduino. Rapidinho, só vocês podem abrir a caixa. Abrir a caixa para vocês acompanharem aqui. Seria bom vocês pegarem o Arduino nas mãos. Isso. Podem abrir as caixas. Então, da caixa de prototipagem. Essa caixa maiorzinha. Dentro dela a gente tem tudo separadinho, os componentes, as entradas, os plugs. Unboxing. Isso aí. Dentro dela tem o Arduino já. Já está tudo montado aqui, já está tudo nessa placa. Dentro dela já tem o Arduino e a protoboard. Bom, deixa eu todo mundo pegar aí. Todo mundo já está com o Arduino em mão? O Arduino, ele consiste de várias placas ditas analógicas, a fonte de alimentação e um microcontrolador. Esse Arduino, a gente está vendo aqui, é o Arduino Uno. É o mesmo modelo desse Arduino, só que é puramente diferente por causa do fabricante. A gente tem aqui o ATmega, que é o controlador, que é isso que a gente vai programar, que inclusive dá para usar só ele, sem a placa. Fazendo uma eletrônicazinha, um circuito, pesquisando, dá para usar ele com outro tipo de aplicação, sem ser no próprio Arduino aqui. E essa é uma placa feita na prototipagem. Aí, por exemplo, esse aqui, como tem não é integrado na placa, dá para programar ele aqui, tirar e colocar no circuito teu próprio. Inclusive eu já fiz isso algumas vezes. Aí a gente tem aqui o conector de alimentação contínua, que conecta uma fonte de 12 volts. Parece aquelas de fita de LED ou de caixa de som. Ele é bem parecido com do notebook, inclusive. Eu esqueci o nome desse adaptador. Aí a gente tem aqui o conector USB, que parece com um cabo USB de impressora, que é por onde a gente vai fazer o upload da programação para o ATmega. Tem um pino de reset, que isso aqui é importante, que é um botão que faz o teu código voltar do começo, caso ele trave ou dê erro ou não funcione. Tu aperta o reset, ele vai resetar a placa. Aí vai rodar o código que está nela desde o começo. Aí aqui a gente tem as portas digitais, PWM, GND e XMX. O que são isso? As portas digitais trabalham com um estado ligado e desligado, de 0 e 1.
Ou é 5 volts ou é 0 volts, não tem um meio termo. O PWM é um pouco mais complicado, que ele é uma modulação digital com um sinal analógico. Eu não vou entrar muito em detalhes porque é um pouco mais complexo, não é o foco da oficina agora. Mas ele serve para simular uma saída analógica usando uma porta digital. O GND é o ground, que é o terra, que é onde a gente vai conectar os negativos para alternar o circuito. Então é muito importante ligar primeiro o terra e depois o resto do circuito. Aí o TX e o RX a gente não vai usar, só que são portas são pinos que enviam e recebem dados. O TX envia, o RX recebe. Normalmente é usado para aplicação de internet, ou de sensor sem fio, ou de leitura de infravermelho, enfim. Vários tipos de sensores mais complexos que têm essa mecânica de enviar e receber dados é usado esse TX e RX. E aqui do outro lado, vocês podem ver que tem as portas analógicas de A0 a A5, o ground, o 3V3 e o 5 volts. E também tem mais alguns outros pinos de pressão. Beleza, vocês podem ver de cima para baixo que tem esse IORF que a gente não vai usar, que é para fazer a aplicação de internet das coisas. O RST, que é um reset externo, que geralmente é usado para configurar a firmware ou para atualizar a firmware da placa. Aí a gente tem o 3V3, que é uma saída de 3.3 volts, geralmente usado para ligar LED ou alguns outros atuadores de baixa potência. Tem o 5 volts, que usa a entrada, a tensão corrente dessa porta USB para ligar as coisas, que é geralmente o que a gente vai usar. Tem 2 grounds, que são 2 entradas de terra, que dá para usar para, por exemplo, 2 circuitos separados. E tem o VIN, que é esse pino que pega essa alimentação externa daqui e joga na saída. Aí, como a gente não vai usar esses 3 pinos que eu falei, o IORF, o RST e o VIN, a gente não vai precisar. Aí, esses analógicos são entradas analógicas, eles vão ler sinais analógicos, como tensão de saída de um potenciômetro, um sensor resistivo, enfim, várias coisas que não são digitais. Aí, aqui, a gente tem a IDE, que é o Integrated Development Environment, que é o espaço de desenvolvimento integrado, que é o programa do Arduino em si, que a gente vai programar ele. Ele usa a linguagem C, que é baseada no C++, que é uma versão mais simplificada do C++, que é o que a gente vai usar em breve. E também dá para usar o... Você conhece a Tinkercad? Já ouviram falar? Já. Pois é, ele também aceita a programação pelo Tinkercad. É só baixar a programação e enviar para ele, que tem suporte. Olha, rapidinho. Você não conhece o Tinkercad, né? O Não. Tinkercad, ele é assim. Você entra no Google, coloca Tinkercad, você faz uma conta. Depois que você faz uma conta nele, você tem duas áreas de trabalho que você pode trabalhar. Uma área trabalha em modelos 3D, você pode utilizar, fazer formas, imagens, tudo 3D. Por exemplo, você pode fazer a arquitetura, a parte mecânica do seu projeto. E tem a parte de circuitos. Nessa parte de circuitos, que é onde a gente utiliza esse tipo de programação em blocos, do Tinkercad, é onde você pode fazer circuitos. Lá tem uma placa, vários tipos de placas. Geralmente, no nosso caso, a gente utiliza a placa Arduino Uno, que é essa que a gente está utilizando, e a gente consegue simular. Por exemplo, você não tem um Arduino em sua casa, mas você quer aprender um pouco mais de Arduino, você quer aprofundar um pouco mais, então você entra no Tinkercad e lá tem tudo que você pode imaginar. Tem o Arduino, aí tem essa placa protoboard, tem as ligações dos cabos, tem vários tipos de sensores, tem sensor de luz, tem sensor de presença, tem sensor de som, tem os LEDs, tem tudo. Então, ou seja, você pode entrar lá no Tinkercad e fazer a simulação desse seu projeto. Aí, como lá também você precisa programar esse projeto, então existem esses 2 tipos, dentro do próprio Tinkercad, existem esses 2 tipos de programação. A programação em blocos, que ela é um pouco mais intuitiva, você vai colocando os bloquinhos, esse tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que ligar desse jeito, ou seja, ele é um pouco mais simples. E tem a programação em texto, que ela já é um pouco mais complicada. Além disso, lá no próprio Tinkercad, você pode criar em blocos. Você faz os blocos e colocar na opção. Bem aqui em cima tem uma opção que é blocos, tem a opção texto e tem a opção blocos mais texto. Quando você coloca a opção blocos mais texto, você vai criar em blocos e aqui do lado vai aparecer o texto.
Que é, por exemplo, eu ainda não consegui aprender a linguagem C, a programar a linguagem C. Eu vou criar a linguagem em blocos, vou copiar a linguagem que apareceu aqui do lado em C e vou mandar para essa ideia que está na frente de vocês no Arduino e mandar para o meu Arduino. Ou seja, o Tinkercad, ele facilita muito o aprendizado do Arduino. Eu acho que a maioria das pessoas daqui da gente começou por ele, a utilizar o Arduino. A maioria da gente aqui, mais novos do curso, a gente começou por ele, porque é uma linguagem mais fácil de você aprender, um pouco mais didática, um pouco mais intuitiva, além de você, ao mesmo tempo, poder simular lá dentro. Você pode colocar o seu circuito e simular. Por exemplo, tu não quer comprar um kit desse completo. Só quer, eu quero usar motor de passo, usar resistor elétrico, põe lá, monta no Tinkercad tudo bonitinho, testa se estiver funcionando, faz a encomendação das peças que precisa. O Arduino, o motor, por exemplo, um resistor, um joystick, qualquer coisa assim. Que aí também economiza. E economiza tempo também, porque em prototipagem assim, sem saber com o que tu está mexendo, é bem complicado. Então, é muito bom usar o Tinkercad. Inclusive, eu recomendo depois da oficina vocês fazerem isso no caso de vocês tentar replicar o que a gente está fazendo aqui depois. Tá, aí aqui a gente vai usar nessa nossa prática de hoje. A gente vai usar a Protoboard, que é uma... Tá dentro da... Podem abrir a caixa. Tá dentro da parte de sensores atuadores, o joystick e o servomotor. O servomotor já está acoplado na garra, viu? E é a prática que a gente vai fazer hoje. Querem participar? Só agarra o botãozinho. Isso, só agarra e Pode sentar aqui com os meninos, senta aqui com o Luigi, senta aqui com então, você. Nessa caixa você mostra o sensor de ultrassônico. A gente não vai usar ele hoje. Ou seja, esse, que a gente falou, o kit da Robocore, ele tem vários projetos. A gente vai estar fazendo só um deles hoje, que é o projeto da H. Mas você pode ver, tem esse desenho que tem aqui na frente, isso aqui, ó. Isso aqui é um sensor de proximidade. Ultrassônico. Sabe aquele como um morcego se movimenta, que é um peixe também se movimenta dessa forma? Ele utiliza meio que essa ideia. Ele manda um sinal, ele recebe esse sinal pela distância do som. Mais uma distância. E depois, dependendo do que você quer utilizar ele, você pode colocar para abrir uma porta. Uma pessoa está se aproximando, ele captura a pessoa se aproximando, e a porta vai abrir. Tem uns projetinhos, que a maioria dos projetos que começam com esse sensor é um carrinho. Eles fazem um carrinho, colocam esse sensor na frente, aí faz o carrinho. O carrinho vai parar quando ele estiver perto de algum obstáculo. Ele chega, o carrinho vem, ele sente e para. É que você tem que delimitar qual é a distância que você quer. Isso. Você pode determinar. Essa é a facilidade dele. Você pode determinar uma taxa de distância que você pode utilizar. Tem. Mais ou menos 30 centímetros, mais ou menos 5. Só que é bom ficar na faixa entre 5 e 20 centímetros, que ele é melhor. E no próprio Arduino já tem uma biblioteca específica dele, que já faz conversão de valor, já dá distância em centímetros e tudo mais, ele fica bem simples de trabalhar. E até no Tinkercad também tem os bloquinhos para fazer direitinho a programação dele. Tá, aí o que a gente vai usar? Tá todo mundo com os kits em mão, já tá tudo certo? Tá, a gente vai usar a Protoboard, que, como o nome diz, é uma placa de prototipagem. Que, vocês estão vendo aí essas barras, que tem vários furinhos? As duas laterais, que estão mais ou menos em uma vermelha, são conectadas na vertical. Então, elas são isoladas uma da outra, só que verticalmente elas são todas conectadas. E essas duas faixas centrais são conectadas horizontalmente. Os pinos são horizontalmente conectados, então, e elas são isoladas uma da outra. Então, são duas barras de 5 pinos conectados na horizontal. Aí a gente recebe o motor, que é um motor que trabalha com o controle BWM e ele funciona com ondulação. E o joystick, que a gente vai usar como nosso sensor, que é o que vai mandar.
aplicações de automação, a gente tem o controlador, que no caso é o Arduino, o sensor, que vai ser o joystick, e o atuador, que é o servomotor. Aí o servo de vocês já está acoplado na garra, que a gente montou antes para acoplar nele. E olha já. Servomotor de nicho. É idêntico àquele que tá lá. É esse motor aqui, só que ele tá com uma garra acoplada em cima. É a única diferença. Aí aqui, como eu falei, é assim que funciona a protoboard. Essas faixas aqui são conectadas desse jeito. No caso, como de vocês está do lado do Arduino, então fica verticalmente, elas têm conexão, mas elas são isoladas uma da outra. E essas centrais é a mesma coisa, só que elas são no outro sentido. São uma conexão perpendicular a essa daqui. Aí para conectar vocês vão ter que usar os fios. Os cabos jumpers. Isso. Que a gente chama de jumper. Então na caixa. Está em outro? Agora a gente vai fazer um pequeno projetinho, bem rapidinho, de fazer um LED acender. Esse aqui? A gente vai fazer um LED acender e apagar utilizando o Arduino, a protoboard